Vou trazer um testemunho aqui, irmãos, que aconteceu na minha família em 2021. Em 2021, passamos por uma prova na minha família. A minha mãe, ela caiu em enfermidade. O diabetes dela, a glicose dela subiu para 600. Onde para os médicos falava que não era impossível uma pessoa com aquele grau de glicemia. E minha mãe, irmãos, ela ficou debilitada, começou a perder peso, nada segurava em seu estômago. E eu, da minha casa, mantendo informado lá da situação dela, e meus irmãos falando que ela não estava bem, a todo momento trazendo ela para o hospital. E chegando no hospital, o médico diagnosticou e passou a medicação, mas nada estava resolvendo. A glicose nada de baixar. Irmãos, aí no domingo eu falei assim, não, tem que ver minha mãe, porque ela não está bem e o momento é agora. Irmãos, quando eu cheguei lá na casa dos meus pais, eu não acreditei no que eu estava vendo. A minha mãe estava bem debilitada, já tinha perdido muito peso, e vendo ela tendo convulsão a todo momento, porque nada segurava no seu estômago. Irmãos, quando eu saí da presença dela, eu não contive as lágrimas. Eu falando para minha irmã, hoje é o último momento que eu vou ver minha mãe em vida, porque não tem condições dela passar por essa. A minha família já estava toda preparada, os meus tios falando que não tinha mais jeito, que nós nos preparava para o pior. E minha irmã veio me abraçar e nós chorando. Mas, irmãos, imediatamente o Espírito Santo me conduziu a orar e a mobilizar a nossa igreja aqui. Irmãos, eu me lembro quando eu notifiquei no grupo pedindo uma oração para a igreja. Em instante o quadro da minha mãe já começou a mudar. Ela já parou de ficar tendo convulsões. Aí já começou a alimentar. E eu glorificando, glória a Deus, porque o nosso Deus é fiel, irmãos. Irmãos, aí eu procurei um médico particular, marquei uma consulta, porém isso aconteceria na segunda-feira. Aí, segunda-feira à tarde, que ele já tinha plantão em Planalto, numa cidade vizinha. Ao amanhecer na segunda-feira, minha mãe começou a passar mal novamente, irmãos, e eu orando. E eu não podia estar com ela porque a minha gerente estava em viagem e eu tinha que ficar na direção lá na gerência lá da loja. Mas aí ela foi para o hospital e tomando a glicemia para ver se controlava mais a glicose dela para poder ter alta para ir para casa da minha tia, irmãos. E quando o médico chegou 4 horas aqui, irmão, aqui na nossa cidade, a glicose dela baixou. Aí ele foi conduzido lá para casa da minha tia, e quando ele viu a medicação que ela estava tomando, era toda contrária do problema que ela estava sentindo. Imediatamente ele removeu aquela medicação e passou uma nova. E de segunda para terça, ela já começou a alimentar bem, já começou a dormir bem. E hoje, irmãos, ela vive saudável, alegre como ela é, pela honra e a glória do Senhor Jesus. A oração tem poder, irmãos. Que possamos mergulhar na oração, que possamos clamar. Se você não tem força para orar sozinho, mobiliza o teu irmão, mobiliza a tua igreja, porque estamos aqui para orar pelos irmãos. E aquela situação, irmãos, ela me fortificou, porque na minha visão humana, eu via que não tinha condições dela passar pelaquela provação. Mas a última palavra é de Deus, irmãos. Que possamos nos assegurar nisso, que a última palavra em nossas vidas vem de Deus, não é de homens. Então, irmãos, fica firme na fé.
porque a nossa morada não é aqui. Aqui é uma temporada. Então que possamos nos aproximar cada vez mais de Deus, que possamos reconciliar mais com Deus, que possamos querer viver mais na presença do Senhor. E chegando aqui nos momentos finais, irmãos, eu venho trazer algumas aplicações para nosso meio, que possamos ficar firmes na presença do Senhor. Por mais que venham as tempestades, por mais que venham as perseguições na tua vida, fique firmes. Não se deixa ser levado por elas. Não queira voltar para onde tu saiu, porque onde você está é muito mais melhor. E eu louvo a Deus por onde Ele me colocou, porque de onde eu era, irmãos, não era um lugar agradável. E hoje eu agradeço e sou grato em nome do Senhor Jesus por onde eu estou. E Deus já nos falou que nós somos filhos, irmãos dele, filhos dele. Então que nós não queremos mais voltar para as coisas de lá de trás, para as coisas mundanas. Que possamos querer mais se parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos querer mais viver na sua presença. E que possamos ter mais empatia com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos irmãos em Cristo Jesus. Poder dar mais atenção para eles, se importar mais com eles, porque nós somos, irmão, um único povo. Não existe povos diferentes aqui. Somos uma única família em Cristo Jesus. E que possamos ganhar mais almas para Jesus, povoar mais os céus, irmãos, porque esse é nosso papel aqui, é ganhar almas para Jesus. Assim como nós fomos alcançados, que possamos ter desejo de alcançar mais pessoas para Cristo, porque a eternidade não é só para nós, é para eles também. Então que possamos nos revestir, nos preparar na presença do Senhor, porque nós temos muitas ferramentas aqui. É momento de oração, é momento de estudos. Então que possamos sair da nossa zona de conforto e mergulhar nas atividades do Senhor. E eu finalizo aqui com um texto, irmãos, que se encontra em Jó, capítulo 42 e do verso 2, onde o texto diz o seguinte: o Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Irmãos, para quem leu Jó no início, achava que ele era um homem muito rico, achava que ele tinha tudo. Mas o Senhor vem falar que Jó teve mais depois que ele passou pela pior prova da vida dele, pelo pior desafio que ele teve, que Deus acrescentou 2, 3, 4 vezes mais na vida de Jó. Então não tenha medo de perder nada aqui nessa terra, irmãos, porque o que Deus tem para tu é muito mais do que nós possamos imaginar. Que possamos nos desprender das coisas materiais que nos cercam, que possamos querer juntar riquezas nos céus, que possamos focar na eternidade, porque nós somos sal da terra e luz do mundo, irmãos. Então que nosso olhar possa estar para o alto, e não fica triste com o que você perdeu lá atrás, porque o que Deus tem para a tua vida é coisas maiores que tu pode ver e imaginar. E que o Espírito Santo, irmãos, continua falando no coração de cada um, como está falando no meu coração. Eu sou muito grato pela oportunidade que Ele está me dando, pela a capacidade que Ele está me conduzindo, e que nós possa cada vez mais derramar na presença do Senhor. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas louvam o Senhor Jesus.